Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O Paulo Teles. Paulo Teles já está conosco, o advogado do Dourados, presente para bater um papo com a gente, ao vivo no nosso Giro Esportivo. Paulo Teles, bem-vindo, muito bom dia. A sua impressão do que aconteceu ontem no julgamento do Pleno do TJD, tudo bem? Tudo bem, Thiago, bom dia aos ouvintes, é um prazer enorme estar falando com um amigo novamente. Já há algum tempinho que nós não nos falamos, né? Mas o esporte nos proporciona essas oportunidades aí de estarmos em contato novamente. A minha impressão ontem foi, apesar de transcorrer todo o processo, todo o julgamento, dentro daquilo que diz o artigo, dentro do que diz o CBJD, a minha impressão é uma impressão decepcionante. Nós entendíamos que os auditores poderiam ter tido um melhor entendimento dos fatos narrados, muitas preliminares que ali foram aventadas, inclusive fundamentadas, né? Todas elas foram fundamentadas, devidamente fundamentadas, e todas elas foram impugnadas, foram rejeitadas as preliminares. Entre elas, na rejeição da Procuradoria, uma vez que o procurador é advogado da parte interessada, mas o Pleno entendeu de forma diferente, respeitamos, não concordamos e passamos isso para o presidente do DAC para que ele possa tomar as providências que ele achar necessárias. Ô Teles, até o Dr. Luiz Ortiz me mandou mensagem no perfil da rádio, né? E eu não tenho o menor problema de assumir que sou leigo. Eu sou leigo mesmo, não sou advogado. Eu sou jornalista, radialista. Mas a gente conversa com os companheiros, como o Teles, né, que é advogado, o Sérgio Ropelli da nossa equipe é advogado também, Jean Nascimento, o Ronald Regis. E eu escrevi hoje pela manhã, o Teles, não sei se você concorda, que o Águia Negra foi absolvido por um artigo que não foi cumprido, porque a publicação da diretriz não foi feita. A diretriz foi comunicada por e-mail. Não foi publicado em ponto nenhum do site da federação, você encontra a publicação, só encontra ela incluída no regulamento, o que fere o artigo 89, que algo só pode ser incluído depois de publicado. Qual que é o teu entendimento sobre o tema? Concordo plenamente do seu entendimento, aventamos isso nos autos, da mesma forma de que também questionamos a questão, né, ainda que houvesse o artigo ou a consideração da diretriz no sentido de fazer parte do regulamento, mas ela nunca pode sobrepor aquilo que é maior do que ela, do que é a Lei Geral do Esporte, o próprio regulamento em si, que você tem que publicar ele antes da competição, salvo engano, em 45 dias antes de começar a competição, e qualquer alteração que venha a ser feita no regulamento precisa ser aprovada pela maioria dos clubes interessados, coisa que não houve dessa forma, e por isso que o DAC pediu a todo momento, desde a primeira petição inicial, que essa diretriz ela é ilegal, ela é inconstitucional, ela é totalmente evasiva no sentido desportivo. Porém, os nobres auditores entenderam diferente, que ela já se anexa ao regulamento, mesmo nós entendendo diferente. Nós estamos conversando com Paulo Sérgio Teles, advogado do Dourados, nesta denúncia contra o Águia Negra. Teles, antes de eu passar para o Odair, o Sérgio Ropelli, que é repórter da Rádio Futebol na Canela e é advogado, ele questiona a diretriz no seguinte: considerando que, apesar de não constar no Regulamento Geral da Competição, RGC, os clubes participantes reconhecem a importância de não acumular os cartões. E ele pergunta, reconhece de que maneira, Teles? Se não há assinatura de ninguém reconhecendo nada. Você tem essa resposta? Não tenho. Impugnei, inclusive, a manifestação
intempestiva da federação no recurso, porque são fases processuais que acontecem tanto na justiça comum quanto também no direito desportivo. Na primeira fase, na primeira instância, onde houve a denúncia, houve uma denúncia à Procuradoria, e essa Procuradoria de primeira instância analisou os fatos, analisou os documentos apresentados pelo DAC, analisou os documentos que tinham da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, com regulamento, lei e tudo, e aceitou a denúncia, aceitou a ação e fez a denúncia contra o Águia Negra e contra a Federação. E tanto na primeira instância e depois, nessa segunda instância, que foi o pleno de ontem, não há nenhuma informação, a federação não forneceu nenhuma informação que houve essa concordância dos clubes expressamente nas diretrizes, dessa diretriz. Não há nenhuma, não há documento, não há prova em cima disso. Por isso que o tempo todo nós pedimos que ela fosse considerada ilegal, porque apesar de existir a narrativa, apesar de existir a documentação, mas não existe de fato a complementação, que é a concordância de todos os clubes, uma vez que não se tem mais o conselho técnico disso. E não se pode, em regulamento nenhum do mundo, um funcionário da federação, porque foi colocado no pleno ontem que o senhor Marcos Tavares, diretor da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, diretor técnico, era funcionário, por isso que a Procuradoria poderia manter a denúncia, né, fazer a denúncia, porque ele é advogado do particular do São Marcos Tavares. Então o funcionário pode fazer uma diretriz, pode anexar no regulamento geral, e isso pode funcionar para todos os clubes. É como se nós pegássemos hoje o Campeonato Brasileiro, né, ou a Copa do Brasil, e um diretor técnico da CBF, ou um diretor, um funcionário da CBF, faz uma diretriz, coloca no regulamento da CBF, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e todos os clubes têm que aceitar daquela forma. Então, diante disso é que nós agimos para que pudesse essa diretriz ser considerada ilegal, porque ela é de fato ilegal. Odair Martimiano, sua pergunta para o Paulo Teles, abraçando aqui o São Paulino, que está na escuta lá no Vale do Iviema. Pois não, Odair? Teles, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, Odair. Acompanhei ontem bem atento, principalmente o seu pronunciamento, e me chamou muita atenção a hora que você fala, né? Que eles queriam que o DAC entrasse antes do jogo, e o DAC nem sabia se os jogadores que estavam teoricamente irregular iriam jogar. Ficou meio estranho essa questão deles, né? Que você teria, quando saiu a diretriz, você teria que já acionar. E o DAC, eu acho que sou leigo no assunto, como o Thiago falou, acho que o DAC agiu de maneira correta, esperou, a hora como o jogador entrou de forma irregular, ele foi e acionou. Essa questão, Odair, fala principalmente na preliminar, que foi julgado procedente por parte da Águia Negra e por parte da federação na primeira instância, ela foi julgada procedente, no sentido de que o DAC não tinha o direito de agir, né? Que era um absurdo, que foi uma aberração jurídica, que nós colocamos isso para o pleno, porque não foi o DAC que denunciou, o DAC comunicou a infração, e quem denunciou foi a Procuradoria, que depois, em segunda instância, mudou o entendimento. São coisas que acontecem. Então, como que o DAC poderia fazer qualquer ação de impedimento de qualquer atleta irregular jogar se os atletas não estavam ainda jogando? Ou se os atletas não estavam nem simulados, né? Não estavam ainda registrados na súmula, que também poderia caracterizar perda de pontos. Então, esse absurdo que nós entendemos, e essa maneira de interpretar de que o DAC deveria agir antes contra a diretriz, é o que acabou ficando, prevaleceu na primeira instância e depois também no pleno.
né? Mas, pelo menos no pleno, nós conseguimos ter votos divergentes, no sentido de que, sim, o DAC tem o direito de agir assim a qualquer momento e a qualquer ponto, porque é um clube filiado, comunicou a infração à Procuradoria, que a Procuradoria acabou fazendo a denúncia, por isso, sim, ele tinha o direito de agir, e é um absurdo que, pelo menos, se eu não me engano, 2 ou 3 auditores, inclusive o presidente, conseguiram, pelo menos, amenizar essa aberração. Os demais não amenizaram essa aberração jurídica, porque quem denunciou não foi o DAC. O DAC comunicou à Procuradoria e quem faz a denúncia é a Procuradoria. E, aliás, a primeira denúncia da Procuradoria, diga-se de passagem, exemplar e extremamente jurídica. Ô, Teles, um outro ponto que o regulamento não é omisso, tá? Eu acho que há uma interpretação errônea. O regulamento é omisso quanto a isso. Não é verdade. Nos regulamentos anteriores, se eu não estou enganado, no artigo 49, estava explícito que os cartões zeravam ao término da primeira fase. O artigo 41 do atual regulamento diz o seguinte: ficarão automaticamente impedidos de serem relacionados para a partida subsequente da mesma competição, atleta ou membro de comissão técnica advertido pelo árbitro a cada série de 3 advertências, com cartões amarelos, independentemente da sequência das partidas previstas na tabela da competição. Ou seja, está muito claro aqui que, independentemente da sequência, da fase, os cartões são acumulativos, eles não zeram. Dito isso, diretriz técnica e diretriz administrativa é a mesma coisa que diretriz disciplinar, porque no próprio regulamento deixa claro aqui que as sanções disciplinares, no seu capítulo, deixa eu pegar aqui o capítulo correto, é atribuição do TJD, ou seja, o Departamento de Competições não pode liberar ninguém, quem pode liberar é o TJD. Exatamente, Tiago, é em cima exatamente disso que você está analisando, em cima disso que o DAC fez a comunicação da infração para a Procuradoria na primeira instância, e depois também o próprio procurador, inclusive, fundamentou isso. Você pegar o que o procurador em primeira instância fundamentou a denúncia, está batendo exatamente nisso que você está nos falando agora, nos reportando agora com a sua opinião, com a sua colocação. E agora, nós tínhamos a esperança de que a Procuradoria poderia manter a denúncia, mas nossa surpresa que o procurador acabou modificando o seu entendimento e nós entendemos, e por isso nós pedimos a impugnação dele como procurador-geral nessa audiência, porque quem fez a diretriz foi o diretor técnico da federação, e o diretor técnico da federação é o Marco Tavares, que é defendido particularmente pelo procurador na Justiça Comum. Então, são fatos correlacionados, né? Embora os nobres colegas auditores entenderam diferente. Nós respeitamos, mas não concordamos, e aí está com o DAC, a presidência do DAC, para decidir o que pretende fazer. Muito bem, professor Denis Silva, muito bom dia. Na audiência, um abração ao Paulo Teles. Em 2000, no primeiro ano do Ceni, o Paulo Teles me contratou, mas não deu certo em seguir no Ceni e retornei para o Ubiratã, onde fomos vice-campeões, perdendo a final para o Comercial. O Denis era jogador na época, Teles, está te mandando um abraço aí. Eu lembro do Denis, um volante, veio junto com 7 ou 8 jogadores lá do Ubiratã, muito bom jogador. Um abraço, Denis. Odair, pergunta para o Paulo Teles. Ô Teles, não seria prudente o DAC pedir novamente a paralisação desses jogos finais? Então, Odair, é o seguinte, o DAC tomou alguns caminhos jurídicos ao longo desse processo. Primeiro, foi impetrar o recurso voluntário imediatamente, sem prescrever seu tempo. Primeiro, aliás, antes de tudo, comunicou à Procuradoria, né, de uma infração,
A Procuradoria entendeu que sim, fez a denúncia, houve audiência, essa audiência o DAC perdeu, como já foi falado aqui, por decisões bizarras, e aí no dia seguinte já o DAC já recorreu ao pleno e pediu suspensão no campeonato estadual, como tem feito e ocorrido em vários campeonatos estaduais do Brasil afora, e preventivamente, os TJDs dos outros estados acabaram suspendendo as rodadas do campeonato para que pudesse apreciar o mérito em todas as suas instâncias, e aí sim, sem prejuízo de A, de B ou de C, com o trânsito julgado, retornar ao campeonato estadual. Quando houve o indeferimento da liminar no recurso voluntário, junto ao pleno do TJD do Mato Grosso do Sul, o DAC imediatamente impetrou um mandato de segurança, de garantia, no STJD. Mas pasmem os senhores, com forças não sei de onde, coisas que estão arrolando nesse processo, que estão deixando eu cada vez com a barbinha mais branca, o cabelo também, que o presidente do STJD não julgou liminar no pedido de mandado de garantia e obviamente, também ainda não apreciou o mandado de garantia, deferindo ou indeferindo. Ele nem deferiu e nem indeferiu. A liminar, que era para ter suspendido o campeonato naquele momento, porque o jogo ia acontecer às 16 horas, nós impetramos às 15 horas no STJD do domingo. O jogo ocorreu, o primeiro jogo do Águia Negra e o Ivinhema. Na segunda-feira, nós reforçamos o pedido, junto à secretaria do STJD, que manifestou que iria dar prosseguimento. Passou segunda, passou terça, passou quarta, entramos em contato novamente, não houve manifestação. Passou quinta ou sexta, me parece que a imprensa de Dourados também acabou se ligando junto à secretaria do STJD para poder manifestar a respeito da liminar. A gente sabe que o mandado de garantia ele tem um prazo para poder ser apreciado, mas a liminar tem que ser imediatamente, no prazo máximo de 3 dias. E também não foi fato que agora o DAC está fazendo uma representação junto à corregedoria do STJD pelo fato de não ter sido apreciado essa liminar. Então, o DAC tomou todas as providências, foi cauteloso, o DAC foi profissional, o DAC entende que o seu direito líquido e certo foi violado, né? Primeiro, pela não paralisação do campeonato, segundo, porque ele foi totalmente prudente em não escalar jogador que estava com o 3º cartão amarelo naquela competição, naquele momento da competição, preferiu tirar o jogador e obedecer aquilo que está na lei hoje, que é a Lei Geral do Esporte, que é no seu artigo 192, se eu não me engano a memória aqui, isso, 192, parágrafo 5º da Lei Geral do Esporte, que proíbe expressamente a modificação das regras na competição, no CPJD, que se automaticamente essa diretriz seria ilegal, e a punição do Águia Negra na perca dos pontos, automaticamente teria que voltar à fase semifinal e jogar de novo. O DAC está com essa opção de recorrer ao pleno do STJD para que ele possa modificar essa decisão que para nós respeitamos, mas que para nós ela é totalmente incompatível com o direito desportivo do futebol brasileiro. Tiago. Pois não, Odair, pode falar. Tá, mandar um abraço aqui pro meu amigo Elson Pinheiro, que tá mandando um abraço também ao Paulo Teles. E tá aqui, como assim? Quer dizer que se eu ver alguém parado na frente do banco,
com suspeito, eu tenho que já chamar a polícia e mandar prendê-lo, né? Antes de ter um crime. Eu nem sei se vai ter o crime, nem sei. Alguém me falou que vão assaltar o banco. Então tem uma pessoa parada ali, eu vou lá e já denuncio, né? E ele coloca aqui, nada mudou mesmo no futebol sul-mato-grossense. É a opinião do Elson Pinheiro, e mandando um abraço para você, Paulo Teles. Um grande abraço, Elcio Pinheiro. É mais ou menos por aí. Esse é um fato análogo de exemplo numa situação comum, mas que na justiça desportiva também ela funciona da mesma forma. Se não tem crime, se não tem ilegalidade, como é que você vai acusar? Como é que você vai noticiar a procuradoria, seja ela na primeira instância, seja ela na segunda instância, ou seja ela agora no STJD? Como que você vai noticiar a procuradoria? Não tem como. Se você não comete o crime, não tem o que ser processado. Ô Teles, também usaram uma analogia, não sei se você vai concordar, é como se você fosse amigo do presidente do Detran e está sem habilitação e o cara fala para você, não, pode ir que eu garanto. Toma aqui um documento aqui assinado por mim que você pode dirigir. Chega lá na BR, o cara do DENIT te para, se você tiver sem habilitação, ele vai prender o carro e te multar. Ou seja, o Tavares mesmo, com poderes dados a ele de diretriz técnica e administrativa, tá claro que ele não tem poder para emitir uma diretriz liberando cartão, certo, Teles? É o que nós argumentamos, Thiago, exatamente dessa forma. A Procuradoria, em segunda instância, ela nos acusa o DAC de torpeza e faz até uma colocação da tese de algibeira. Uma tese que você tem uma carta na mão, né? Uma carta escondida e usa apenas essa carta quando lhe convém. No direito, isso é muito usado quando você sabe que vai acontecer um fato, deixa acontecer e depois apresenta lá para o juiz poder condenar o requerente ou até o réu, se for o caso. E usou essa tese aqui na Justiça Desportiva, que para mim foi totalmente descabida. Impugnei isso nas minhas oratórias, não tive tempo de impugnar nos memoriais, porque a Procuradoria apresentou posteriormente, mas nos memoriais nós impugnamos essa tese, porque não cabe qualquer tese de torpeza ou de algibeira com relação ao DAC, porque o DAC seguiu o regulamento, o DAC seguiu a Lei Geral do Esporte e o DAC quer que o CBJD seja cumprido e punido o Águia Negra e automaticamente volte a jogar contra o Iviema na sua fase semifinal. Ô Teles, o advogado Dr. Luiz Ortiz disse que você estava muito efusivo ontem, com, digamos assim, sanguíneo, né? E até acho que ele fez uma comparação infeliz quando ele citou o Grêmio e o fato da agressão do Quinteiros, que foi expulso, depois deu coletiva. Meu irmão, treinador dar coletiva, o treinador não cumprir suspensão automática, não faz nenhum time perder ponto nem ser desclassificado, né, Teles? Então, leigamente falando, porque eu sou leigo, como o próprio Dr. Luiz falou no Instagram da rádio, não dá para comparar, né, esse tipo de infração do Quinteiros, que foi para coletiva, com escalar 2 jogadores de maneira irregular, né? Completamente irregular. Eu achei que ele foi desrespeitoso comigo, muito desrespeitoso, porque cada um tem a sua técnica de atuar, cada um tem um jeito de trabalhar. Eu sou assim desde que quando eu cortava o gramado do Sene aqui, do campo do Sene, né? Foi por isso que eu sou ex-campeão estadual, não porque não foi achado, porque se eu pego a causa do cliente, não me importa se é causa perdida ou se é uma causa que... Não, eu vou me empenhar ao máximo para poder convencer os auditores, ao juiz, aos promotores, aos desembargadores, aos ministros, enfim. Essa é a minha função. E o DAC me confiou essa missão, e não é porque algum colega vai se sentir ameaçado porque eu vou alterar a voz, ou porque eu vou tentar convencer o juiz, no caso, com toda a minha exaltação, mas
Eu sou assim, eu atuo dessa forma, eu ajo dessa forma. É assim que eu toquei minha vida toda, e quem trabalhou comigo, inclusive o Denis, que está nos ouvindo aí, sabe que eu sempre fui assim. E na advocacia eu não sou diferente, né? Não estou dizendo que eu estou certo, que eu estou correto, que eu estou... Enfim, não, eu sou assim e vou agir dentro daquilo que me convém. Os incomodados que se retirem. Ele não se retirou, ele permaneceu lá e fez sua argumentação. Mas precisava ser daquela forma, enérgico, porque o DAC viu muita coisa estranha nesse processo, muita coisa estranha sendo conduzida. Então, a única forma que nós tínhamos ali era ter um discurso técnico, não um discurso evasivo, exemplos do Grêmio, exemplo do Palmeiras, não, o exemplo é aqui, o problema é aqui, né? Foi o que eu disse ontem, no início das minhas alegações orais. Nós estamos aqui para apreciar uma situação bem clara. Um clube que seguiu o regulamento geral das competições, outro seguiu o regulamento, que seguiu a Lei Geral do Esporte e está cumprindo o CBJD. E outro que está se amparando em uma norma, uma diretriz feita autonomamente por um diretor da Federação de Futebol, que nem o presidente da federação ele é um diretor. Então, essa era a disputa, esse era o exemplo claro, não tinha outra disputa. Se ele foi infeliz em outras argumentações, paciência, respeito o nobre colega, tratei com carinho, tratei com admiração, tratei com respeito, assim como tratei todos lá no pleno, assim como trato todas as pessoas com respeito, mas o mínimo que eu espero também de volta é o respeito. Meu caro Odair Martimiano, eu falaria pro doutor Luiz Ortiz, Odair, que o Telles estava alterado ontem porque ele está com medo do que vai acontecer hoje na Neoquímica Arena, entendeu, Odair Martimiano? E aí ele já se alterou ontem. Não porque quis ser melhor que ninguém, né, Odair? Eu ontem eu tive a oportunidade de acompanhar do começo ao fim, eu não vi uma pessoa exaltando os seus argumentos, não vi ofensivo, eu não confesso para você que eu não vi nada demais do que eu vejo mundo afora aí, em termos de quando um advogado vai ali defender o seu cliente. Não vi nada demais. Quanto a essa de hoje, eu também acho, né, que o Telles não está com medo, ele já sabe do resultado. Mas está aqui, ó, clube amador disputando no futebol profissional, federação incompetente, essas são opiniões de Elson Pinheiro, diretores descompromissados. Pergunta para o Telles, diante disso tudo, o que ele espera do nosso futebol? Pergunta do Elson Pinheiro para você, Telles. Agradeço aí a pergunta do Elson, agora falando como desportista e não apenas mais como defensor do DAC, eu ainda tenho muita esperança no futebol sul-mato-grossense, Elson Pinheiro, Odair, o Thiago. Eu ainda tenho esperança, acredito muito no futebol de Mato Grosso do Sul. Haviam se falado sempre que o problema era a administração antiga, que a figura da pessoa era o problema. Nós estamos vendo aí que não é, né? Tá aí, tá todo dia aí. Todo dia nós temos um problema, todo dia nós temos aí um descumprimento, né? É uma dificuldade de cumprir o que está na regra. Eu não consigo entender isso. Como que tão difícil cumprir o que está na regra, o que está na lei, o que está escrito, o que tem que se fazer. Eu não consigo entender como que fazem isso. E tem aí a possibilidade de um pleito eleitoral, marcado para até então, dia 8 de abril, na condição de candidato a presidente da federação. Estou lá, me coloquei o nome, vou manter o meu nome. Muitos dos meus colegas estão dizendo, você não vai ter nenhum voto, e não sei o quê, você vai ser igual ao Ronaldo Fenômeno. Falei, primeiro, porque o voto é secreto. Segundo, porque eu não compactuo com o sistema. Eu não compactuo com esse sistema, minha história está aí, né? Não tenho rabo preso com ninguém, tenho a minha vida limpa, digna,
e vou conduzir ela sempre dessa mesma forma. Então, mas acredito fielmente que o futebol ainda tem jeito, tem condições. Nós temos aí um investimento muito forte do governo do estado nesses últimos anos, tem que se aproveitar melhor esses investimentos, fazermos equipes competitivas, passarmos de fase na Série D, na Série C, na Copa do Brasil. Acredito que o futebol feminino é a grande vitrine para levar o Mato Grosso do Sul de volta ao grande cenário nacional e internacional. O futebol masculino é muito mais difícil, é muito mais oneroso, né? Não que tem que ser largado, tem que ser trabalhado também. E, principalmente, faço agora das minhas palavras o que eu queria ter falado ontem para vice-presidente em exercício no processo, na audiência, a doutora Celina, quando assumiu a presidência, aliás, sendo a primeira e única mulher presidente do Tribunal de Justiça do Brasil, desportivo, que em seu discurso ela pregou que queria que os clubes fossem mais profissionais. Isso em 2015. Nós estamos hoje em 2016, 2025, aliás, 2025. E 10 anos se passaram e os problemas continuam mesmo. Mudou a direção, não é um outro presidente, e os problemas continuam os mesmos, né? Até quando isso? Essa é a questão. Então, Teres, mudou os presidentes. Mudou o presidente da federação. Os presidentes dos clubes são os mesmos ainda. E eu costumo falar o seguinte: enquanto a gente não tiver um presidente atuante que venha aqui no arbitral e lê o regulamento do cabeçalho até lá onde está o nome para assinar, que debate, que expõe o que ele acha que está errado. Ele pode ser voto vencido, mas é que ele expõe o que está errado, né? E não vem aqui só para assinar e ver que dia que vai chegar a bola, que dia que vai chegar a parcela que a federação vai passar para eles. Nós vamos ter esse futebol falido do jeito que nós estamos vendo, que os dirigentes não estão compromissados. É compromissado quando chega numa fase dessa daqui que está que vê que a viola foi pro saco, mas não vê lá atrás que quando eles assinaram o que assinaram, eles não leram, não tiveram a paciência, vamos colocar assim para não dizer outra coisa, de pegar o regulamento e ler no seu total. Infelizmente, né, Olair? Esse é um defeito, é uma falha, mas é corrigível. Esse tipo de situação, ela é corrigível. Você consegue fazer com que os presidentes de clubes, os dirigentes, amador, liga, consigam passar um dia agradável estudando aquilo que está se propondo, e abrindo debates, abrindo janelas, e as ideias possam se comunicar, e principalmente, é o que eu falo desde o primeiro dia, que estejam acompanhados do seu departamento jurídico no dia que você faz o arbitral, que se converse, que se questione se é legal, se não é legal, a forma de disputa, que comunique seus treinadores, né? Que converse com o seu treinador, está sendo debatido aqui a possibilidade de fazer um mata-mata, o que você acha? É bom para nós, não é bom? Não, a coisa chega lá enlatada. Você só vai assinar. Então, a tendência dos problemas aparecerem são grandes. Então, nossa visão é essa. Em cada situação que a federação tiver que estar atuando como gestora, que ela possa também trazer o debate para que as partes interessadas, e essas partes interessadas terem seus assessores técnicos, pessoas competentes, capacitadas, para poderem auxiliá-las da melhor forma possível. Caio Borges, pode ser a favor ou contra o DAC, isso é uma vergonha. Que segurança o regulamento nos dá? Várzea, protesta aqui o Caio Borges. Fernando Blanc está te mandando um abraço. Justiça no Brasil, infelizmente, é uma justiça de conveniência. Teles, para te liberar, eu quero saber em que pé que está. Antes da minha pergunta, o Sérgio Ropelli, que é nosso companheiro, repórter, é advogado. Reconhecer um documento é atestar que a assinatura de um documento é de determinada pessoa. Pode ser feito por meio de reconhecimento de firma,
por semelhança ou por autenticidade, quando a gente abordou que o Sérgio questionou que os clubes reconheceram como cara pálida. Não tem prova disso em lugar nenhum, que é exatamente o que e não tem juntado nos autos Perfeito. Não tem juntado nos autos. A federação veio juntar as suas memoriais no último dia. Foi ontem. Que loucura, cara. Que loucura. Uma coisa é a primeira fase, como eu falei, que a Procuradoria da primeira instância acatou a notícia de infração e fez a denúncia. Uma coisa é lá. Outra coisa é a segunda instância. Mas mesmo assim, primeira instância e segunda instância, eu não localizei o documento assinado por todos os clubes. Alberto Floriano, futebol é feito com muito dinheiro. Se os dirigentes aqui do MS tratar o mesmo com seriedade, a grana vai aparecer. Pois é, Alberto, mas como o Teles falou agora há pouco, não sabe qual é a dificuldade de cumprir o que está escrito. Se não cumprir o que está escrito, não traz credibilidade para ninguém. E aí a minha pergunta final não tem a ver com o julgamento, mas é uma outra denúncia que você nos trouxe essa semana e nós divulgamos, da transparência nas eleições. Porque é estatutário que para um clube ter direito a voto, ele tem que cumprir as obrigações junto à federação, CBF e a legislação vigente. Legislação vigente manda prestar conta no site da entidade e da federação, que é a entidade que organiza o desporto. E pouquíssimos clubes têm isso. Ou seja, na minha visão de leigo, como diz o doutor Luiz Ortiz, e corretamente porque eu sou leigo, é inadimplente. Ou eu estou falando groselha, Paulo Teles? Então, eu vou me atentar no documento que nós protocolamos na federação, porque é a casa que, neste momento, compete ser protocolado o documento. Foi protocolado lá no dia 25, o pedido de publicidade do Colégio Eleitoral, uma vez que se aproxima aí a data das eleições, que me parece que é no dia 8 de abril. Diante disso, e diante do edital também publicado, nos chamou a atenção, porque até então, como é a virada do ano, virou o ano, a eleição era 2024, agora nós estamos no ano 2025, e as regras do Colégio Eleitoral também viraram. E dessa forma nós precisamos, pelo menos agora, até por entendimento daquilo que o próprio TJB acatou no nosso mandado de garantia, que fossem estabelecidos e cumpridos os prazos que o próprio estatuto traz e que foi aprovado pelos clubes em 2024. Então nós solicitamos lá a publicação da lista das chapas aptas e indiferidas, com os respectivos fundamentos, né? Como não tem chapas, mas os candidatos, todos foram deferidos. A abertura do prazo para impugnação dos recursos, como também já houve essa abertura. A garantia de recursos junto ao TJD no prazo de 3 dias, é o que tem que ser mencionado. A publicação das decisões da Comissão Eleitoral no site oficial da Federação em até 24 horas, todas essas temáticas. E a contagem dos prazos, né? Isso que foi determinado lá no TJD. Aí, então, nós pedimos, dessa forma, nós entramos com os pedidos, que publique imediatamente a lista atualizada do Colégio Eleitoral, a identificação completa de cada entidade, associação, filiação votante, e a respectiva fundamentação estatutária e documentação que comprove sua regularidade junto à Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, conforme exige o princípio da publicidade e da legalidade no processo eleitoral. Seja informada de forma clara e objetiva até que data uma associação pode regular a sua situação junto à federação para que tenha direito ao voto no pleito eleitoral, observando as previsões estatutárias aplicáveis, que é um novo estatuto que foi aprovado, os prazos já readequados, né, uma vez que já transcorreram alguns prazos aí desde a publicação lá do TJD, que foi designado lá em 1º de novembro, e a finalidade do pedido para que
foi em cima do edital que foi publicado pela Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Então, em síntese, o que nós queremos é que nós possamos termos conhecimento de quem vota, por que vota, e não como vota, porque aí é segredo de cada um, né? Mas de quem vota e por que vota, se ele está legal ou se ele não está legal. Isso é um direito de cada candidato, e eu, como sou candidato, embora estão me dizendo aí que eu não vou ter nem o voto meu, e é verdade, porque eu não sou presidente do clube, eu estou fazendo essa exigência para que se cumpra o devido processo legal eleitoral. Teles, a gente agradece demais, e acho que o principal aí, que a gente aprende todos os dias, e o fato de você, que eu sou leigo mesmo, mas o fato de você mostrar que a gente não está falando bobagem quando escreve ou quando vem para o microfone, que a gente está se baseando nas leis e no regulamento, leigamente falando, que a gente está prestando informação e não desinformação como alguns, e eu entendo o lado do Dr. Luiz, né, ele está defendendo o Águia Negra, tá tudo certo, tá tudo bem. Aliás, quero agradecer mais uma vez o Dr. Marcelo Honório, que veio nos procurar hoje pela manhã, parabenizando a nossa linha. E você está com a gente, nos ensinando, abrilhanta o nosso programa e conhecimento. Obrigado mais uma vez por nos atender, Teles. Obrigado, estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos os seus ouvintes, ao Odair e a todos os companheiros da rádio aí. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.